Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser: meus sentimentos são correspondidos? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, quartzo rutilado. Opção número 2, o quartzo fumê. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que se trata de uma tiragem coletiva, que envolve sim muitas energias, então há necessidade de se fazer uma filtragem, há necessidade de se trazer para a realidade de vocês. Mas vamos tentar descobrir aqui se os nossos sentimentos são correspondidos ou não. Opção número 1, quartzo rutilado. Opção número 2, o quartzo fumê. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade, façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o meu telefone. Quem se interessar por uma consulta particular, somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias. E os recadinhos de sempre, quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer, a melhorar, e eu conseguir me dedicar um pouco mais a vocês. Sugestões de tema, podem deixar aí, desculpa, podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e estou sempre trazendo aqui. Curtam os vídeos, deixem os seus likes, comentem, tá bom? Então vamos ver aqui se o nosso sentimento é correspondido ou não, tá bom? Meus sentimentos são correspondidos? Opção número 1, quartzo rutilado. Opção número 2, quartzo fumê. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade, façam isso ouvindo o coração de vocês. E eu aqui vou dar andamento no vídeo somente para ele não ficar muito longo, tá bom? Então vamos começar com quem se conectou com o quartzo rutilado. Meus sentimentos são correspondidos? Vamos ver para quem se conectou com o quartzo rutilado. Meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Vamos ver, embaralhado. Meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, nós temos a carta do Papa. O Papa nos fala sobre o que, gente? O Papa nos fala muito de comunicação, de proteção espiritual. O Papa nos fala também de crenças limitantes. Vamos ver aí o que esse Papa está querendo nos informar a respeito da situação, né? Deixa eu colocar para cá, fora do reflexo, e eu ponho as outras cartas aqui. Eu acho que fica melhor. Então vamos ver, os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com a primeira opção, o quartzo rutilado. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, mostra pra gente. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, mostra pra gente. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver, embaralhado. Os meus sentimentos são correspondidos? Vamos lá? Então nós temos o louco, o mundo, 9 de espadas, 10 de ouros, as de ouros e um 10 de espadas. Bom, a gente começa com a carta do louco. Bom, a gente começou com o Papa, né? O Papa aqui pode nos falar muito de crenças limitantes. Pode ser que essa pessoa já tenha, por exemplo, um outro relacionamento. Pode ser que essa pessoa já esteja aí comprometida, já esteja aí numa outra relação. Né? Para muita gente pode ser diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, diferença religiosa. Enfim, traga aí para a sua realidade o que possa estar atrapalhando aí um pouco. A gente abre com a carta do louco. O louco é uma carta que nos fala de liberdade. O louco nos fala das coisas soltas, das coisas acontecendo.
O louco nos pede leveza, o louco nos pede para deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem, sem criar expectativas. É fácil? Não, não é, porque a gente cria expectativa mesmo. Mas o louco aqui vem nos pedir para tentar soltar isso. Deixe as coisas fluírem, deixe as coisas acontecerem. Tenha certeza que as coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. As coisas vão fluir na hora que tiverem que fluir. Ou seja, a tendência aqui é que as coisas comecem a se movimentar, sim. A tendência aqui é que as coisas comecem a andar. Vocês vêm em seguida com a carta do mundo. O mundo é uma carta que nos fala de um novo ciclo se abrindo, uma nova fase se iniciando, melhor do que a fase passada. O mundo também nos fala que o ciclo não chegou ao fim, que a história não chegou ao fim, que a gente ainda tem coisas a viver, que a gente tem ainda coisas a aprender, que a gente tem coisas ainda a compartilhar com essa pessoa. Seguido de um 9 de espadas. Ou seja, a gente pensa nisso o tempo inteiro, a gente se martiriza, a gente vira um tormento a mente da gente, muitas vezes chegando a perder noites de sono, vindo a dormir mal, pensando nessa situação, pensando se gosta, se não gosta, se quer ficar, se não quer ficar, ou seja, enfim, pensando a respeito do que o outro sente pela gente, né? Pensando a respeito do que o outro quer muitas vezes com a gente, né? A gente se coloca aí numa posição muitas vezes delicada. A nossa própria mente nos coloca numa posição meio que desconforto, né? Muitas vezes a gente acaba sendo os nossos maiores algozes, né, gente? Então tenta soltar isso. Não vão ficar aí se martirizando, não vão ficar aí sofrendo, pensando ou não se são correspondidos ou se não são. Aqui existe vontade de se ter algo sério, algo sólido, algo verdadeiro. A gente vem com o 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, é a carta máxima da solidez. A carta nos fala da gente podendo começar, podendo iniciar algo. O 10 de ouros nos fala até de formação de lar, sabe? Uma estrutura familiar. Então existe aqui sim a possibilidade de vocês virem a ter algo realmente genuíno, algo realmente sólido, sério. A gente tem um as de ouros, o as dos inícios ou reinícios, baseados na solidez, na estabilidade. É o as dos sonhos realizados. Aquilo que a gente queria muito acontecendo, aquilo que a gente queria muito se manifestando e dessa forma provocando o fim da dor. Tá? O 10 de espadas. O 10 de espadas pode ser a dor do fim, mas ela também pode ser o fim da dor. A partir do momento que a gente começa uma coisa que a gente queria muito, que a gente sonhava muito, isso se tornando possível de acontecer, a dor acaba. O fim chega, né? O fim dessa dor, dessa angústia, dessa amargura. Ou seja, os meus sentimentos são correspondidos? São correspondidos. Tanto são que essa pessoa pensa assim em ter algo sério, sólido, estável, verdadeiro, duradouro, quer um início efetivamente real com vocês. A história de vocês não chegou ao fim, vocês vão começar um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa desse relacionamento. Então tente soltar, deixe as coisas fluírem, deixe as coisas acontecerem de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito harmonioso. Tá? Não fiquem se martirizando, não fique pensando, não fique vendo ali o que pode vir a acontecer, o que não vai acontecer. Não sejam vocês os seus maiores algozes mesmo, sabe? Tente soltar, acredite, jogue para o universo, peça para o universo que com certeza ele está tomando conta do caso e com certeza ele vai fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Tá? Então a gente precisa acreditar mais, a gente precisa soltar mais. Vocês têm uma proteção espiritual grande, o Papa também nos fala de proteção espiritual. Mas pode sim ter algumas crenças limitantes aí, pode sim ter alguns problemas que fazem com que isso não aconteça tão rapidamente como vocês gostariam. Mas aqui os sentimentos são compartilhados, sim, são correspondidos, porque a gente não quer, a gente não pensa, a gente não planeja ter um futuro com alguém sólido, sério, estável, alguém que a gente não tem sentimento.
Então, aqui existe também sentimento devido à vontade de se ter uma solidez e uma estabilidade, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Vamos ver agora, para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo fumê. Vamos lá? Meus sentimentos são correspondidos para quem se conectou com o quartzo fumê. Vamos ver. Meus sentimentos são correspondidos para quem se conectou com o quartzo fumê. Mostra pra gente, universo. Meus sentimentos são correspondidos para quem se conectou com o quartzo fumê. Vamos ver? Meus sentimentos são correspondidos. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da estrela. A estrela nos fala sobre o quê? Amores idealizados, amores escritos nas estrelas. A estrela nos fala que vocês têm uma ligação espiritual muito forte, que vocês têm uma sintonia muito grande, tá? Na minha opinião, a energia da estrela é uma das energias mais bonitas que a gente tem no tarô. Tá? A estrela também nos fala que ela está nos curando, que ela está nos arrumando, que ela está acertando alguns erros, algumas coisas, algumas mágoas que a gente tem ainda dentro da gente. Então a estrela ainda está provocando uma cura na gente. Agora vamos ver aqui. Meus sentimentos são correspondidos? Vamos ver? Para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo fumê. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo fumê, mostra pra gente. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo fumê, mostra pra gente. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo fumê, vamos ver? Os meus sentimentos são correspondidos? Vamos tentar descobrir embaralhado. Os meus sentimentos são correspondidos? Para quem se conectou com o quartzo fumê, nós temos 3 de espadas, rei de copas, 8 de espadas, 8 de copas, rainha de espadas e 5 de copas. Eita sofrência aqui. Gente, a gente começa com um 3 de espadas, a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. O 3 de espadas é aquela carta que nos fala de sofrimento. É aquela carta que nos fala da gente estar sofrendo por alguma coisa, tá? Ainda bem que a gente tem uma estrela aqui que está curando, resolvendo tudo. A gente abre o jogo, a gente vem no jogo com essa pessoa aqui como um rei de copas. Ou seja, uma pessoa que tem muito sentimento, mas tem grande dificuldade em expressar o que sente. Sente profundamente, mas não expressa, não mostra isso com claridade. Essa pessoa, ela se fecha em copas, ela se guarda, ela se esconde, ela não deixa os sentimentos transcorrerem livremente. Ela sempre ali está se protegendo, sempre ali está se guardando, sempre ali não está deixando isso vir à tona, a mostra de tudo, né? É uma pessoa que tem provavelmente muitos medos, muitos bloqueios, muitos traumas aqui. 8 de espadas. Medos que podem vir de infância, de adolescência, de juventude, ou até mesmo medos de outras vidas, tá? O 8 de espadas nos fala da pessoa ser meio que bloqueada aí através da razão. A mente dela faz com que ela bloqueie, que ela não deixe as coisas fluírem, que ela não deixe as coisas acontecerem muito livremente. Tanto que a figura tem uma venda nos olhos, né? Então ela não enxerga claramente, não se movimenta também livremente, porque ela está com um manto muito pesado sobre os ombros. Em alguns decks a figura vem toda amarrada ou toda acorrentada. Ou seja, a mente dessa pessoa aqui
bloqueia demais ela. A mente coloca muitos medos, muitos bloqueios, muitos impasses, faz com que ela não enxergue as situações de uma forma muito clara, de uma forma muito coerente, fazendo com que ela fique estagnada, com que ela fique presa a alguma situação. E o que muitas vezes faz com que ela vire as costas ao amor e siga adiante. Ou seja, o medo é tão grande que ela acaba não querendo viver isso. O medo é tão grande que ela acaba resolvendo dar as costas e seguir adiante. A razão fala muito alto, né? Uma pessoa que tenta ser muito racional, que tenta colocar a razão acima de tudo. E depois, além de tudo, lamenta, né? Fica chorando aí sobre o leite derramado, fica lamentando as coisas que aconteceram, fica lamentando o que não aconteceu. Mas ainda bem que a gente abriu o jogo com a carta da estrela, que é uma carta que nos fala de cura, de recuperação. A estrela fala assim pra gente: calma que eu estou arrumando, calma que eu estou acertando, as coisas estão sendo resolvidas, as coisas estão sendo equilibradas, as coisas estão sendo harmonizadas, devagarzinho eu vou curando tudo isso e as coisas podem mudar, as coisas podem começar a acontecer. Mas a gente pergunta aqui: os meus sentimentos são correspondidos? Aqui existe amor, tá? Rei de copas e o próprio 8 de copas. Mas aqui existe medo pra caramba, gente. 3 de espadas, a carta do coração ferido, coração machucado, e um 8 de espadas, que é aquela carta da pessoa ficar presa, parada, estagnada diante de uma situação, porque ela não consegue enxergar a situação de uma forma clara, de uma forma objetiva. Ela tem medo de sofrer, ela tem medo de se encaminhar e as coisas não fluírem como ela quer, então ela fica parada. Ela não enxerga as coisas direito, ela não fala de coisa com coisa muitas vezes, não se põe em movimentação. E lamenta por não fazer isso também, porque os medos são tão grandes que ela acaba ficando estagnada e ela sofre por estar estagnada. Ela sofre ali por estar parada. Então, tentem levar essa situação de uma forma um pouco racional. Ainda bem que essa rainha de espadas aqui, a rainha de espadas é uma das 3 cartas que nos fala da verdade vindo à luz, da verdade aparecendo. Ou seja, essa pessoa vai começar a ter uma consciência melhor de toda essa situação. A partir do momento que ela tem uma consciência melhor sobre a coisa e ela vai sendo curada, aí sim ela consegue se colocar em movimento. Aí sim ela consegue se colocar em movimentação. Mas respondendo às perguntas, os meus sentimentos são correspondidos? Se vocês sentem amor, são. Se vocês sentem medo, também. Tá? Se vocês estão sofrendo, também. Se vocês estão tentando ter uma clareza maior da situação, vocês também estão sendo correspondidos, tá bom? Essa pessoa que ela tem muitos medos, ela tem muitos traumas, ela tem muitos bloqueios, ela não consegue se soltar, ela não consegue deixar as coisas acontecerem livremente. Ainda bem que ela está sendo curada pela estrela, ainda bem que isso está sendo resolvido, isso está sendo arrumado, isso está sendo reestruturado, tá bom? Mas aqui existe amor, aqui existe medo, aqui existe sofrimento, aqui existe lamentações. Mas o melhor de tudo é que está começando a se ter uma clareza disso tudo. A partir do momento que a gente percebe que a gente está doente, a gente começa a permitir que uma cura aconteça, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter conseguido ser claro em relação à situação. E boa sorte aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.